A frase completa de Jesus foi: levanta-te, toma a tua maca e anda. Em qual ocasião? Qual contexto? Jesus, segundo a tradição, estava na casa de Pedro e um paralítico de nascença tentou se aproximar com os amigos, dada a multidão, não conseguiu naturalmente, e alguém teve a brilhante ideia de entrar pelo telhado. Desceu pelo telhado, Jesus curou o paralítico de Cafarnaum e, naturalmente, o que a pessoa faria quando alguém está jogando bola e tem alguém caído? O jogador vai lá e levanta o outro. Não é assim? Isso é normal. Jesus não fez isso. Era normal que Jesus fizesse: me dá aqui sua mão e levanta. Jesus simplesmente orientou: levanta-te, toma a tua maca e caminha. Por que Jesus não fez o que a maioria faria? Um gesto de cordialidade, de camaradagem, de levantar. Porque Jesus sabia que aquele acontecimento ficaria registrado para a posteridade. Jesus, ele nos deu condição de levantar. Quando a gente chegou aqui na Terra, não importa qual foi a nossa programação reencarnatória, uma coisa é certa: Deus jamais colocaria fardos pesados nos ombros frágeis. Então a gente tem condição de carregar, não importa o peso do fardo, não importa a natureza da prova ou das expiações. Então, quando Jesus fala para o ex-paralítico de Cafarnaum: levanta-te, é como se ele falasse para a gente: levanta-te, a condição eu já te dei. Toma a tua maca e anda. Se o paralítico já estava curado, não era mais paralítico, para que levar a maca consigo? Ele já andava, ele não ia precisar mais da maca. A gente deve entender, extraindo o sentido espiritual desse acontecimento, que a maca, não importa qual significado ela tenha, a gente tem que carregá-la. Ela pode ter o significado de um parente difícil, ou de uma extrema dificuldade financeira muito grande, aquela ao ponto onde a gente depende da comiseração pública para sobreviver, ou uma doença do corpo orgânico, ou a saudade de um ente que partiu, sobretudo em tenra idade, ou uma grande decepção amorosa. Não importa o significado da maca, a orientação de Jesus é: se levante, carregue contigo a sua maca, não importa o significado, e ande. É essa a orientação. Durante muitas encarnações, no mundo de expiação e provas, que é a categoria de planeta que a gente mais experiencia, toda vez que a gente tem uma transição planetária, a gente é migrado para um mundo de expiação e provas para reaprender lições ainda não aprendidas, até um dia ter maturidade para avançar para um mundo em regeneração. Então tem muito tempo, muitos milênios, muitas transições planetárias que nós estamos migrando para o mundo de expiação e provas. E no mundo de expiação e provas, todos nós conhecemos as características. A gente enfrenta problemas por conta, sobretudo, das expiações. Diante desses problemas, a gente sempre recorre a quem? Quando o problema começa, não importa qual seja, o problema financeiro, o problema da doença do corpo orgânico, não importa qual seja, a gente sempre recorre aos homens. Está com problema financeiro, a gente recorre ao banco, empréstimo, amigos. Está com problema de saúde, a gente recorre aos médicos incansavelmente, né? E quando a gente não consegue resolver o problema no mundo, a gente recorre a quem? O médico fala: não tem cura, está desenganado. A gente recorre a quem? A Deus. A gente não tem mais a quem recorrer para resolver nossa questão financeira, a gente está morando debaixo de um viaduto. A gente recorre a quem? A Deus. A gente perdeu o filho, o único filho, vai no psicólogo, terapeuta, psicanalista, psiquiatra, e nada disso resolveu o problema dessa dor. A gente recorre a quem para não se matar? A Deus. Não só nessa encarnação, não só na última, não só na penúltima, não só nesse mundo de expiação e provas.
no penúltimo ano letivo, no antepenúltimo ano letivo espiritual, a gente sempre tem recorrido a Deus nos momentos graves, correto? Por que a gente recorre a Deus? Porque a gente tem fé. Se a gente não tivesse fé, faria sentido recorrer a Deus? Fé de que Deus existe, fé de que eu recorrendo a Ele, o meu problema será resolvido, correto? Então, o recurso mais precioso para resolver um problema aparentemente sem resolução é fé. Eu tenho fé em Deus, não importa qual seja a crença no ser superior. Para nós, Deus, para certas culturas, Brahma, para outras, Forri, para outras, Alá, para outras, Espírito Grandioso, não importa qual seja a crença, mas em todas elas, sempre tem a presença desse recurso, a fé. Eu não consegui resolver com os homens, então eu vou lançar a mão desse recurso, a fé, para conseguir carregar a maca, né? E a questão é, a fé pode curar? Eu não estou aqui, vou refazer minha pergunta, porque às vezes vocês não tiveram tempo de me conhecer suficientemente. Eu fui ateu até 2012, quem conhece, eu acho que eu contei essa história aqui. Vou contar de novo na segunda-feira no programa do Whindersson, né? Fui convidado a falar como que eu me tornei espírita. Então, quem me conhece, quem acompanha nossas atividades pela internet, sabe que eu não sou nada poético, nada romântico em se tratando de doutrina. Então, eu estou fazendo uma pergunta técnica, científica. A fé pode curar? Pode? Então, se a mãe tiver uma fé do tamanho que move montanhas, ela pode conseguir, por exemplo, a cura do filho? Se sim, porque tem muitas mães, muitos pais, muitas pessoas que têm uma fé que remove montanhas, aquela que sai até lágrima quando chora e pede a Deus, que até tenta barganhar com Deus fazendo promessas, e a cura não vem, e a resolução não vem, porque a pessoa tem pouca fé. Mas a fé pode curar. Se a fé pode curar, porque nem sempre cura. Aí vem um bocado de respostas, teorias e opiniões pessoais. Mérito, blá, blá, blá. Né? Opiniões pessoais. Correto? Então é perigoso afirmar, a fé pode curar. É perigoso. Por quê? Porque você vai ter que explicar os vários casos onde a fé não funcionou. Concorda? Eu falei que eu não sou nada poético em se tratando de doutrina. E não devemos ser. Né? Devemos ter uma visão lúcida, honesta, judiciosa e responsável quando se trata de doutrina. Perigo ocupar a tribuna aqui e ser poético demais. Bom, se a fé nem sempre cura, então qual o melhor recurso para conseguir resolver um problema que os homens não conseguem resolver? Já que a fé não se mostrou eficaz em todos os casos. Sabe qual é o melhor recurso? A fé. Aí você fala, Cristiano, você bebeu antes de vir fazer a palestra? Porque você acabou de falar que a fé mostra-se ineficaz em muitos casos. Sim. Mostra-se. Por quê? Porque o nosso entendimento de fé, pelo menos até hoje, sempre orbitou a esfera do religioso, do místico, do fantasioso. Sempre. Em qualquer doutrina, seita ou religião. Então o nosso papel hoje é transcender, não mudar, é elevar, transcender o entendimento de fé dessa esfera exclusivamente mística, religiosa, fantasiosa, para a esfera da razão. A fé pode curar. Todos nós temos capacidade de nos curar através da fé, só que tem um pequeno detalhe. Nós precisamos aprender a acionar o poder da fé. A exemplo da mulher hemorroísta. Lembra dessa passagem? Ela obteve a cura, mas não teve nada de milagre. Normalmente essa passagem da mulher hemorroísta é abordada no tópico de milagre, nas palestras espíritas, principalmente no culto e nas missas, milagre. E a gente aprendeu na doutrina espírita que milagre não existe. E essa palestra não vai ser sobre milagre,
Essa palestra não vai ser nem científica. Quem quiser entender como que se deu a cura da mulher hemorroíça, vai no capítulo 19, se eu não me engano, de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Remove Montanhas. Kardec explica lá direitinho que não se tratou de milagre. Nosso estudo de hoje é evangélico filosófico. Só que a gente vai usar a passagem da mulher hemorroíça para aprender a acionar o poder da fé. E só é possível acionar esse poder se a gente atender de forma concomitante a 3 critérios, não a um dos 3, porque eu falei de forma concomitante. 3 critérios. Só para relembrar, essa passagem é muito conhecida, da mulher hemorroíça, mas a gente precisa relembrar porque talvez nem todos tenham ela fresca na cabeça. Essa mulher hemorroíça, ela sangrava, né? Hemorroíça vem de hemorragia, mas ela sangrava onde? Era um corte no braço, na testa? Onde era a hemorragia daquela mulher? Eu tenho até meia-noite. Onde era a hemorragia da pobre coitada? Tem mulher aqui no salão? O que acontece com a mulher entre a puberdade e a menopausa? Ela sangra, correto? Uma vez por mês. Durante quantos dias, mais ou menos? Ninguém menstrua aqui, pelo amor de Deus. Ou nunca menstruou? Em média, em geral, não estou falando. 5 dias? 7 para estar... 7 para estar limpinho? Ok. Esse é o ciclo menstrual normal, 3 a 7. Bota 7, correto? Há quanto tempo que a mulher hemorroíça sangrava? 12 anos. Pouco tempo, né? Há quanto tempo que ela sofria de menstruação? Que ela tinha menstruação sem parar? 12 anos. Como é que está lá no Evangelho de Lucas, direitinho? E havia certa mulher que fazia 12 anos que sofria de hemorragia. Não falava menstruação na época. E ela procurou todos os médicos, gastaram tudo que tinha, mas ninguém pudera curá-la. E ela chegou por trás dele quem? Chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e a sua hemorragia cessou imediatamente. E Jesus perguntou: quem tocou em mim? E Pedro olhou para Jesus e falou: mestre, que foi naquela ocasião que Jesus estava indo curar a filha de Jairo, o fariseu. Porque, curar não, ressuscitar, né? Porque tinha andado como morta, mas ela não estava em estado de catalepsia. O pessoal descobriu que Jesus estava lá, na vila, e a multidão se aglomerou. E Pedro: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. A gente está no Carnaval de Salvador, você vai falar quem tocou em você? Todo mundo. E Jesus respondeu a Pedro: eu sei que de mim saiu poder. Ou em outras versões bíblicas, como a de João Ferreira de Almeida, eu sei que de mim saiu virtude. Não importa o significado, Jesus sentiu que saiu uma força dele. E a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. E contou a todo o povo porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. O Winston levantou, todo mundo olhou para o Winston. Estão prestando atenção? Ela veio tremendo. Está muito alto? E agora ficou bom? Ótimo. E ela veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e contou a todo o povo porque que tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. E Jesus, olhando para ela, disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. O que curou a mulher hemorroíça? Segundo Jesus, a fé. Então, se caiu no Enem desse ano, não coloca porque foi a força que saiu do Cristo, ou a virtude. Foi a fé, porque Jesus mesmo falou, foi a sua fé que curou. Como eu disse, não vou me ater a questões de milagres. Nós vamos, por incrível que pareça, extrair aspectos filosóficos e morais dessa passagem. Aí você fala: mas como? Se a passagem toda parece que é se tratando de milagre.
Eu não lembro se eu falei quando eu vim aqui a última vez, mas quem acompanha as nossas atividades virtualmente já deve ter me ouvido falar centenas de vezes, talvez. O estudioso do Evangelho, para conseguir interpretar com judiciosidade qualquer apontamento do Novo Testamento, interpretar com lucidez, com responsabilidade, ele tem que se dotar de pelo menos 2 tipos de conhecimento. Isso que eu estou falando é muito sério. O primeiro é o conhecimento acerca das realidades espirituais. Esse aí, em tese, nós o possuímos porque foram trazidas pela doutrina espírita. Agora, só o conhecimento da doutrina espírita é o suficiente para que nós interpretemos com responsabilidade qualquer passagem do Novo Testamento? Que nós interpretemos de forma judiciosa, de forma lúcida, com bom senso? Não. A maioria dos espíritas acredita que sim, eu sou espírita, sou estudioso, tem 30 anos que eu estou na doutrina espírita, tem 50 anos, blá, blá, blá. Aí vai interpretar e acredita que interpretou corretamente. E depois, mais tarde, talvez até no plano espiritual, vai descobrir que ficou longe de interpretar da forma que Jesus quis falar. Ficou longe de alcançar a mensagem que está no cerne daquilo que está escrito. Então, nós precisamos de um outro tipo de conhecimento, além dos conhecimentos acerca das realidades espirituais, que é o conhecimento cultural, o conhecimento acerca da cultura, das tradições e dos costumes do povo judeu. Sem esse tipo de conhecimento, a gente, por conta do nosso personalismo, acreditar que estamos sempre com a razão, vamos acreditar não, ter certeza de que a gente interpretou corretamente. Mas sem o conhecimento da cultura do povo judeu, não chegaremos nem perto da real interpretação. Se colocar no lugar dos ouvintes do Cristo requer ter o conhecimento, nem que seja raso, mas ter o conhecimento da cultura, das tradições e dos costumes dos ouvintes do Cristo. Faz sentido? Só dessa forma que é possível nós penetrarmos o emaranhado da simbologia e alcançarmos a cerne da lição. Só dessa forma é possível ler as escrituras divinas que foram escritas com letras humanas. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Conhecimento cultural. E eu vou provar hoje com A mais B que sem esse conhecimento a gente não entende nem essa passagem da mulher hemorroísa, nem nenhuma parábola narrada pelo Cristo. Nenhuma. Absolutamente. Absolutamente. Eu vou ter a oportunidade de falar algumas vezes nessa casa aqui. A gente vai narrar várias parábolas, em todas elas. O conhecimento cultural é obrigatório para a real interpretação. Todas. Vamos lá. Lembra que eu falei no início do estudo que nós, para acionarmos o poder da fé, precisaríamos concomitantemente atender a 3 critérios? Lembra? E vocês mesmos vão chegar à conclusão de quais critérios são estes. Eu vou apenas conduzir os vossos raciocínios. Primeiro critério, vamos lá. Que a mulher hemorroísa teve que se dotar também. Ela teve que atender essa característica, esse critério. A mulher hemorroísa, ela teve que se dotar de qual tipo? Primeiro, qual era a marca da mulher hemorroísa? Ela estava carregando uma marca. Sangramento. Letra A, o sangramento. Letra B, gastar muito dinheiro com absorvente, que nem existia na época. Letra C, a inconveniência de sangrar sem parar. Letra D, NRA. Nenhuma das respostas anteriores. Qual letra? Eu acho que um ponto importante é que na questão do povo judeu, considerado impura. Essa aí seria a letra E. Então, não foi o sangramento. A marca da mulher hemorroísa, a maioria responderia: o sangramento. Mas por quê? Porque me falta conhecimento da cultura do povo judeu. A mulher, até hoje, não só naquela época, entre os judeus tradicionais, a mulher, quando entra no ciclo menstrual, era considerada uma mulher impura ou imunda, depende da tradução bíblica. E o que acontecia
com essas mulheres o que acontecia com a gente quando reencarnava naquela época como mulher. Era isolada, assim como se isolavam os leprosos, correto? Era isolada. E ela ficava quanto tempo isolada? Quanto tempo? Quanto tempo? 12 anos. Todo mundo? 5 dias, 7 dias? Não, estou falando das mulheres, em geral. Quanto tempo? 5 ou 7? Certo, errou, todo mundo errou. Livro Levítico, capítulo 15, versículo 19 a 30. O que diz nessa passagem? Velho Testamento. A mulher, quando iniciar o sangramento, se afastará e ficará afastado por 7 dias. Aí você fala, não disse? Calma. Depois, conta-se um segundo ciclo de mais 7 dias. Então já se passaram quanto? 14. Aí sim, ela está quase liberada para voltar ao convívio social e familiar. Quase liberada. Cristiano, mas o que precisa? Ser validado. No dia seguinte, ou melhor, como está no Velho Testamento, no 8º dia do segundo ciclo, ou seja, no 15º dia de afastamento, 15º dia de reclusão, ela tem que correr atrás de 2 passarinhos, 2 rolinhas ou 2 pombinhas, depende da tradução bíblica. 2, imagina o trabalho para caçar. E levar até a porta da tenda da congregação. Podia ter escrito lá, o átrio exterior do templo. Bate lá na porta, chama o sumo sacerdote e oferece um passarinho para o holocausto e o outro para a expiação dos seus pecados. Depois desse ritual, com a autorização do sumo sacerdote, ele fala, tudo bem, agora você pode voltar ao convívio social, familiar. Quanto tempo depois? 15 dias. 15 dias. Cristiano, mas isso está no Velho Testamento? Nota. Livro Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 30. Só consultar. Eu não vou ler aqui porque é grande pra caramba. Eu tenho aqui no celular. Quem quiser depois da palestra consultar. Ok. A mulher hemorroísta não ficou 15 dias, ficou 12 anos. Certo? Nós, sabedores agora dessa cultura, dessa informação que está contida no Velho Testamento, a gente já tem informação suficiente para afirmar qual era a marca, qual foi a marca da mulher hemorroísta. Qual foi a marca? Qual foi o sofrimento dela? Ela estava afastada. Ok, o afastamento não foi o sofrimento, foi o que acarretou dentro dela esse sofrimento. O que acarretou nela? Ela tinha esposo, tinha filhos, tinha mãe, tinha pai. Foi rejeitada. Ela foi excluída. Ela foi isso tudo. E gerou o que nela? Eu não sei se ela sofreu depressão, porque eu não conheci o psicólogo dela. Mas uma coisa eu sei que ela tinha. Porque eu sou pai. Eu sou pai. Minhas filhas vão lá no Espírito Santo. Eu estou aqui na Paraíba. Então eu sinto o que por elas? E eu não tenho 12 anos que eu estou afastado das minhas filhas. Qual era o sofrimento da mulher hemorroísta? Saudade. Tem sofrimento maior para uma mãe? Que foi decorrente da rejeição, do afastamento, da reclusão, etc, etc, etc. Mas qual foi o sofrimento dela? Saudade. Saudade. Não foi o sangramento. Foi a saudade. Lembra daquela passagem? Depois que ela tocou onde? Em Jesus? Na borda do manto. Ok. Ela tocou na borda do manto. Quando Jesus falou, eu sei que de mim saiu o poder, ela, tremendo, prostrou-se aos seus pés.
Por que tremendo? Quando ela tomou a decisão de ir até o Cristo, agora você sabe do costume e das tradições. Quando ela tomou a decisão de ir até o Cristo, você acha que o pensamento mesquinho do povo da época, e quando eu falo do povo da época, estou incluindo a todos nós, quando reencarnamos lá como povo da época, o nosso pensamento mesquinho da época, qual que era? O pensamento era, letra A, se ela tocar Jesus, imediatamente a força do Cristo, do Messias, irá curá-la. Letra B, o pensamento do povo, tá? Não estou falando o que é certo e errado, não. Estou falando pensamento do povo. Letra B, se ela tocar Jesus, ela vai contaminar o Cristo, o Messias, com a sua impureza. O que você acha que o povo pensava? Letra B. Pois é. Isso é um bom senso, concorda? Isso é um bom senso. É óbvio que o povo com pensamento mesquinho pensava dessa forma. O Messias tão esperado, que veio para o povo de Israel, os descendentes de Davi, blá blá, veio uma mulher impura e contaminou o Messias. Meu Deus do céu. O que aconteceria com ela? Ela sabia disso também. Meu Deus, se eu tocar o Messias, o que vai me acontecer? Eu vou ser o quê? Com certeza, concorda? Então ela teve que se dotar de qual virtude para poder decidir ir até o Cristo? De quê? Eu falei que vocês mesmos iam chegar à conclusão. Não falei? Eu não falei nenhuma palavra. Vocês falaram coragem. Ela teve que se dotar de coragem para poder conseguir acionar o poder da fé. Na hora, ela ficou com medo de morrer. Óbvio. Chegou tremendo. Está lá no Evangelho. Tremendo de frio na Galileia. Chegou tremendo de quê? De medo. E prostrou-se aos seus pés. Só que para ela tomar a decisão de ir até o Cristo, ela teve que se dotar de coragem. E aí vem a pergunta. Nós, diante das nossas dores, quando a gente faz prece para Jesus, para Deus, para São Francisco de Assis, para qualquer santo que a pessoa ore, a pessoa ora para santo como se precisasse de intermédio para chegar a Deus. Acho que é melhor baixar um pouquinho, que está dando microfonia, né? Pode baixar um pouquinho? Tá bom? Quando a gente ora a Deus, vou falar mais longe aqui que está dando microfonia. Só para mim. Quando a gente ora, a gente, antes de orar, a gente tem se dotado de coragem? Será? Vou fazer uma pergunta capciosa. Deus nos recusa consolações se nos falta coragem? Sim ou não? Presta atenção na pergunta. Deus nos recusa consolações. Deus nos recusa consolações se nos falta coragem? Sim ou não? Não é pegadinha não, gente. Pode falar. Deus recusa consolações se nos falta coragem? Da Luz falou, recusa porque a gente tem que fazer a nossa parte. Quem vota com a relatora? Deus recusa ou não recusa? Me faltou coragem, me acovardei diante da prova ou da expiação. Deus recusa? Deus não recusa, Deus espera para chegar no peito certo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, intitulado de O Bem e Mal Sofrer. No tópico Instruções dos Espíritos, o Espírito Lacordaire, em 1863, na cidade de Havre. Qual a informação que ele traz? Ele começa assim, abre aspas. O desânimo é uma falta. Ponto. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Fecha aspas. Quando eu li isso, eu deixei de ser ateu em 2012 e me tornei espírita. E logo na sequência, eu li 68 livros em 6 meses espíritas. Então é óbvio que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu li, fechei e falei, vou voltar a ser ateu. Deus recusa consolação para um filho que está sofrendo.
se ele se acovardar? Eu falei, não vou me voltar a ser ateu não, porque seria falta de humildade. Lacordaire é um espírito muito mais evoluído que eu. Eu vou tentar alcançar Lacordaire, ao invés de ser personalista e discordar dele. Se eu tiver um radinho de pilha aqui, daqueles que só pega AM e FM. Aqui em Itapororoca tem ainda estação de AM, de rádio? Tem? Tem alguém que mora em Itapororoca aqui? Tem ou não tem? Mas aqui não tem. Mas aqui pega. Ok, não estou perguntando se o escritório central é em Itapororoca, não. Aqui pega estação AM, frequência AM, pega, ok. Pega FM? Qual que tem a melhor qualidade? É FM. Meu radinho de pilha, que está aqui em Itapororoca, e só pega AM e FM, quando eu ligá-lo, ele vai sintonizar em qual frequência? AM ou FM? Mas o meu radinho pega os dois. Então eu vou repetir a pergunta. O meu radinho, presta atenção no pronome pessoal, oblíquo. Quando eu ligar o meu radinho, ele vai pegar AM ou FM? Pronto. De quem é o radinho? É meu. Então, vai pegar o que eu quiser. A frequência, as duas frequências estão chegando no radinho? A FM e a AM? As duas estão chegando? Ok. Então, eu, cristiano, que sou o rádio, quando recebo um elogio, se eu, com muito esforço, não me envaideço, isso quer dizer que eu, com muito esforço, decidi me sintonizar com a frequência FM. Se eu for contrariado, sobretudo por um parente difícil, e eu, com muito esforço, decidi não me encher de ira, isso quer dizer que eu decidi, porque o rádio é meu, sou eu que decido a frequência, com muito esforço, me sintonizar com a frequência FM. Se no momento em que a minha vida me proporcionar felicidade, e eu, com muito esforço, decidir não me acomodar, quer dizer que o meu livre-arbítrio, por conta dele, eu decidi me sintonizar com a frequência FM. Se diante de uma grande dificuldade da vida, não importa qual seja, eu, com muito esforço, decidi não me acovardar, não perder a serenidade. Quer dizer que eu decidi, porque o rádio é meu, com muito esforço, me sintonizar com a frequência FM. Se eu, num dado momento, se a vida me outorgar poderes, e eu, com muito esforço, decidi não me assoberbar, não pisar em quem eu considero mais inferior a mim. Quer dizer que eu, com muito esforço, decidi me sintonizar com a frequência FM, porque o rádio é meu, é uma decisão minha. Se alguém me convida a praticar o bem, e eu, com muito esforço, pratico com renúncia, com sacrifício. Está chovendo, o pneu do carro quebrado, furado, tudo contra para eu ir praticar o bem, e ainda assim eu vou. Porque o bem só tem valor quando praticado com sacrifício, questão 646 do Livro dos Espíritos. Então eu, com muito esforço, decidi sintonizar, por uma decisão minha, com a frequência FM. De um lado, meu anjo de guarda, que está a postos, esperando que eu sintonize com a frequência FM. Do outro, o meu ex-amigo, que eu já me relacionei com ele em alguma encarnação, mas eu feri os seus interesses, eu agi de forma imoral, terminei lesando o meu amigo, e ele está desencarnado, não superou a mágoa, e agora ele quer o meu mal. Ele está aqui esperando. Ele, que hoje a doutrina espírita apelidou de obsessor, e a igreja de capeta ou satanás ou diabo, está aqui, aguardando eu sintonizar o meu radinho na frequência
AM, que é muito mais fácil, concorda? Se um parente difícil contraria os meus interesses, para o meu estágio evolutivo espiritual é muito mais fácil eu me encher de ira e devolver a grosseria, a ofensa, concorda? Quando eu recebo um elogio é muito mais fácil eu me envaidecer, concorda? Quando a vida me outorga poderes é muito mais fácil eu me assoberbar, ou quando ela me apresenta dificuldades é muito mais fácil eu me desesperar, ou quando ela me apresenta facilidades é muito mais fácil eu me acomodar, concorda? Então, quem é que atua mais? O meu obsessor ou o meu anjo de guarda? Quem que está mais em atuação? Por minha culpa, por minha decisão, quem que está mais em atuação? Meu obsessor. Porque eu decidi me acovardar diante dos desafios da vida. Porque eu decidi me envaidecer. Porque eu decidi me encher de ira. Porque eu decidi me acomodar. Porque eu decidi me assoberbar. Por uma decisão minha. Concorda? Cristiano, mas o tempo todo nós somos guiados por alguém, seja obsessor, seja anjo de guarda, enquanto estamos acordados, ou seja, em estado de vigília, em estado de sonambulismo espiritual, como estamos todos agora? Sim. Questão em que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Qual é a resposta do Espírito de Verdade? Sim, de forma categórica, sim, muito mais do que vós imaginais. Influenciam de tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Não somos marionetes na mão dos espíritos, sejam eles os obsessores ou anjos de guarda, enquanto estamos em estado de vigília, aqui, agora, acordado. Agora, quem vai ser o condutor da marionete é a gente que decide, concorda? Nós vamos ser guiados. Agora, quem vai nos guiar? A gente é que decide. Depende se a gente vai sintonizar na frequência AM ou na frequência FM. As duas frequências estão chegando. O amor de Deus, o consolo de Deus, deixou de estar presente em algum momento, mesmo quando eu decidi sintonizar com a frequência AM, com a frequência pior. O consolo de Deus que chegou até nós através do nosso anjo de guarda deixou de estar presente? Não. Então, vamos reler Lacordaire. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Mas porque Deus quer recusar? Não. Exatamente. Coragem antes dos desafios da vida. Lembra que de todos os exemplos que eu dei, um deles foi: diante das dificuldades da vida, eu posso me decidir ter coragem ou ser pusilânime, me acovardar, correto? Se eu me acovardei, é óbvio que a sintonia de Deus não vai chegar até mim, porque meu anjo de guarda está gritando no meu ouvido: não desanime, não desanime, coragem. Mas eu não estou ouvindo, porque minha sintonia está no AM. Faz sentido? Lacordaire sempre esteve certo, né? Sempre esteve certo. Então, primeiro pré-requisito para acionar o poder da fé, e eu estou só no primeiro: coragem. Segundo pré-requisito para acionar o poder da fé: em qual parte da túnica do Cristo a mulher hemorroísta tocou? Pode falar em voz alta. Na borda do seu manto. Está lá no Evangelho de Lucas. Por quê? Sejamos racionais, por favor. Por isso que eu faço, fazer palestra do ponto de vista poético é prejuízo. Sejamos racionais. Eu sei que vou morrer. Assim que eu tocar Jesus, eu sei que vou morrer, porque toda a comunidade da Galileia sabe que eu sou uma mulher impura. Me conhece. Então é óbvio que assim que eu tocar Jesus, eles vão me apedrejar. Eu sei disso. Então é mais fácil eu tentar fugir a pé ou agachado. Eu sei que vão me apedrejar. É muito mais fácil eu fazer o quê? Tocar no ombro de Jesus e correr. Porque é muito difícil correr de joelho. Faz sentido? Por que então que ela não tocou em qualquer lugar mais conveniente para ela fugir?
Por que ela tocou na borda do manto do Cristo, conforme está no Evangelho? Aí vem um bocado de opinião pessoal. Reverência, uma reverência, o respeito, ficou de joelho, blá, 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 né? Tirando as opiniões pessoais, por quê? Conhecimento da cultura do povo judeu faz falta. Você vê que fez falta no primeiro, não fez? Agora vamos para a segunda. Por que ela tocou na borda do manto? O que eu vou falar aqui está registrado no livro de Números, no capítulo 15, nos versículos 38 a 42. Quem quiser chegar em casa, quem tiver o Velho Testamento em casa, não importa qual seja a tradução, é só ir lá. Tá? Olha a inteligência da espiritualidade. Hoje, quando você quer se instruir acerca das leis morais, para saber o que é certo e o que é errado, você espírita, você vai na casa espírita, pega emprestado o Evangelho segundo o Espiritismo e vai ler. Correto? E lá você vai se instruir para saber o que fazer, para não seguir os seus próprios desejos, de seguir pelos seus próprios caminhos. A gente vai seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. Correto? Um católico, um protestante, ele vai pegar o Novo Testamento. Correto? O Novo Testamento não explicado. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo Testamento explicado. Até aqui tudo bem? O muçulmano vai recorrer a qual livro? Ao Corão, né? O hinduísta ao livro de Vedas. Cada um vai recorrer ao seu livro. Entra na biblioteca, vai na livraria, compra, ok. 3.600 anos atrás, na ocasião da libertação do povo judeu das garras do Egito, o povo gostaria de se instruir para saber o que é certo e o que é errado. Ele faz o quê? Vai na biblioteca, em Cairo, compra a Torá. É isso? Ele fazia isso, o povo? Vou aqui na biblioteca em Cairo, dá uma Torá, por favor. Não, me dá duas, vou dar para minha sogra. É assim? Não. Não. Primeiro, 98% da população judaica era analfabeta. A Torá, tradicionalmente, era passada verbalmente. Hoje está escrita, né? E ainda assim tem o costume, nos momentos litúrgicos na sinagoga, de se passar verbalmente. Mas, antes de estar escrito, antes das pessoas serem alfabetizadas, era passado de forma o quê? Exclusivamente oral. Não tinha outra forma, correto? As pessoas não sabiam ler. As pessoas tinham que chegar o quê? Esperar chegar o momento da reunião, do culto na sinagoga para se instruir, para ser lembrada. Quantas vezes que vocês vêm aqui à casa espírita e ouvem a mesma coisa? E a mesma coisa. Vocês estão sempre... De vez em quando chega informação nova, mas a maioria das vezes vocês vêm e é a mesma informação. Correto? Eles também. Então, olha a inteligência da espiritualidade superior, dos tutores da vida maior. Já que não tem livraria, biblioteca, para você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, para você pegar a Torá, você vai fazer o seguinte, você é analfabeto, você vai fazer o seguinte. Os tutores da vida maior pensaram nessa estratégia. Sempre, e isso que eu estou falando está lá em Números, capítulo 15, no versículos 38 a 42, só chegar em casa e ler. Está gravado aqui, ó. Quem esqueceu o versículo, só pega essa gravação aqui. Toda vez que vocês tiverem desejos de seguir pelo seu próprio caminho, naquilo que você tem desejo de fazer, o que você vai ter que fazer? Você está com desejo, por exemplo, de cobiçar a mulher do próximo. Você está com desejo de roubar seu sócio. Você está com desejo de matar. O que você faz? Vai na Torá? Opa, não tem a Torá. Faz o quê? Você observa a borda do manto de um homem que tenha caimentos, franjinhas, com cordões azuis. Tem que ser com a linha azul. Cada caimento, sabe aquelas toalhas da vovó que tem as franjinhas? Cada caimento representa uma lei de Deus, que eles sabiam. Eles iam ser apenas lembrados. Estou com vontade de matar. Aí ele olhou para a borda do manto de um homem com linha azul, chamado de bordões na época. Não matarás. Estou com vontade de roubar. Não roubarás. Estou com vontade de pegar a mulher do meu amigo. Não cobiçarás a mulher do próximo.
Então toda vez que vinha o desejo de andar pelo seu próprio caminho, ele via a borda do manto de um homem e lembrava, não posso fazer isso. Então a borda do manto do homem, quando tinha linhas azuis, era considerado sagrado, porque continha as leis de Deus. Agora a gente sabe por que a mulher morroíça não tocou no ombro de Jesus para sair correndo. Ela tocou na borda do seu manto, porque a borda do manto é um lugar sagrado. E até hoje, essa presente data, a gente tinha esse conhecimento do porquê que ela se agachou? Não, a gente sabia que ela tocou na borda do manto. Agora, por quê? Né? E aí vem a questão. Segundo critério, para acionar o poder da fé, como a mulher morroíça acionou o poder da fé e foi curada. Primeiro, qual é? Coragem. E a gente já viu. Eu preciso me dotar de coragem. Porque não adianta fazer prece. Deus, ai Deus. Ontem você reclamou da sua própria dor. Eu vi. E você vem aqui me pedir a cura. Cuide você primeiro de se dotar de coragem, depois vem me pedir a cura. Aí a gente aprende, né? Tem que ser resignado ao movimento espírita. Aí a pessoa não reclama, porque reclamar é falta de resignação. Só que a pessoa fica mal-humorada, como se Deus não sondasse corações. A pessoa continua reclamando para dentro. E Deus sabe. Deus sabe quando a pessoa está sendo resignada de verdade. De verdade. Quantas vezes a gente faz a oração do Pai Nosso? Na oração que Jesus ensinou, tem lá, que seja feita a tua vontade. E logo depois da prece do Pai Nosso, a pessoa se debruça sobre o muro das lamentações. Quantas vezes? Acabou de orar o Pai Nosso, já está reclamando dos problemas. Aí depois vai pedir a Deus. E Deus, sério isso? Você acabou de reclamar dos seus problemas? Você acabou de demonstrar covardia? Primeiro pré-requisito, saudade. Saudade não, coragem. Segundo pré-requisito, acessar as leis de Deus. Não foi isso que a mulher morriça fez? Onde é que está escrita a lei de Deus? Difícil essa, gente? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Como que eu vou acessar as leis de Deus? Diante de qualquer lei, dos homens ou de Deus, nós só temos duas opções. Uma, observá-las. A outra, desacatá-las, infringi-las. Tem uma terceira opção? Eu desconheço. Diante de qualquer lei, só temos duas opções. Ou a gente as observa, ou a gente as infringe. Diante das leis de Deus, a gente só tem duas opções. Ou nós as observamos, ou nós as infringimos. Tudo bem? Vamos resumir as leis de Deus aqui, porque não vai dar para falar todas, né? Porque teria que fazer uma palestra sobre as leis morais. Como é a caridade da forma que Jesus a entende? Lembra dessa pergunta que está no livro dos Espíritos? Como é a resposta do Espírito de verdade? Que é o resumo das leis. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Vamos por partes. Benevolência para com todos. Eu faço prece, Pai, por favor, me tira dessa dificuldade financeira, cura essa doença do meu corpo, cura essa doença do meu filho, tire essa dor aqui da decepção amorosa, Deus. Aí Deus, primeiro vamos analisar se você tem coragem, ou se você está reclamando da vida. Segundo, vamos ver se você está acessando as leis de Deus. Você está sendo bom. Presta atenção, gente. Esquece o alarme do carro. É o carro do índice, não tem problema não. A polícia vai passar daqui a pouco para rebocar. Tá tudo certo. Esse alarme é de um QQ. Acertei. Eu espero, vai lá. Eu espero aqui até meia-noite. É o QQ. É o QQ? Nossa, até chamar a polícia para prender o ladrão, gente. Pronto. Attention, please. Come here. A gente vai, faz a prece a Deus e Deus. Vamos ver se você está acessando as leis.
Você tem sido bom, benevolência para com todos, você tem sido bom para com todo mundo, ou você só é bom junto a quem lhe é conveniente? Você tem sido bom para com seu parente difícil? Você tem sido bom para junto àquela pessoa que você não gosta? Você tem sido bom para com os criminosos? Porque no livro dos Espíritos fala benevolência para com todos. E não ser bom só com os adimplentes. Você tem sido bom com os inadimplentes, a pessoa que te deve? Lá no livro dos Espíritos não fala assim, benevolência para com os cidadãos de bem. Você tem sido bom para com os cidadãos de mal? Ou a gente está escolhendo quem a gente vai ser bom, como faziam os fariseus. Ou seja, só vou ser bom com quem é da minha casta. Com quem não é da minha casta, os romanos, os egípcios, os samaritanos. Porque eu não sou da corrente do Cristo, né? Eu sou da corrente do judeu. Então Deus vai nos fazer essa pergunta. Você está me pedindo para curar sua dor, mas você está sendo bom com todo mundo? Aí quando você esquecer, porque tem que ser bom, você lembra do caso da mulher hemorroísta, que ela tocou na borda do manto do Cristo para ser curada, porque a borda do manto do Cristo tinha a lei de Deus. Segundo critério da caridade, benevolência para com todos é o primeiro. Segundo critério, indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Antes eu não explicava não, mas agora eu explico porque eu percebi que tem muita gente que não sabe o que é indulgência. Faz ideia, mas não sabe. Resumindo, indulgência é não colocar no mesmo pacote pecado e pecador, crime e criminoso. É saber colocar em pacotes separados o crime e o criminoso, o pecado e o pecador. Indulgência é lutar com todas as forças contra o crime e na mesma proporção amar o criminoso. É fácil ou difícil? É possível. É fácil ou difícil? Não é difícil, é muito difícil para a nossa idade espiritual. Extremamente difícil. Mas em qual parte do Evangelho está dizendo que a porta é larga? Alguma parte está falando que a porta é larga? A gente tem que fazer uma dieta moral para passar na porta. Praticando indulgência, praticando o bem para com todos. Isso que é indulgência. Quer gostemos ou não, quer concordemos ou não. Se um dia você ainda tiver dúvida, pergunta a Jesus quando se encontrar com ele. Talvez assim você se convença. E perdão das, presta atenção na minha pessoa, perdão das ofensas. A gente, quando pede a Deus uma cura, pede a Deus para resolver um problema, a gente muitas vezes pede com mágoa no coração de alguém. Eu guardo mágoa de alguém, mas eu quero que Deus me cure. Aí Deus vai falar o que Jesus falou, inclusive, né? Antes de você entrar aqui na sinagoga, vá resolver o seu problema com o seu irmão primeiro, com a pessoa que você está com mágoa, depois você vem. Lembra dessa passagem? É uma passagem bíblica. Quando a gente vai pedir cura a Deus, Deus vai falar o que pra gente? Observe os ensinamentos do Cristo. Vá se resolver com o seu irmão, depois você vem me pedir alguma coisa. É ou não é? E quantas vezes que a gente pede alguma coisa a Deus com mágoa no coração? Quantas vezes que a gente pede alguma coisa a Deus não sendo bom para com todos? Muitas vezes apedrejando quem erra. Hoje o apedrejamento está chique, é virtual, né? Bota lá alguma coisa sobre político que você não gosta na internet, como se Deus não tivesse acesso ao Instagram. Os homens de bem, tá, gente? Homem de bem apedrejando quem ele não gosta. Se botar alguma coisa de criminoso, então, né? E depois, aquele que apedrejou virtualmente vai pedir alguma coisa a Deus. E Deus vai responder: você está falando sério? E eu estou só no segundo critério. Primeiro critério para acionar o poder da fé: coragem. Segundo critério para acionar o poder da fé: acessar as leis de Deus. Ser bom para com todo mundo. Não apedrejar quem erra, não importa quem seja o pecador. Perdoar as ofensas recebidas, não importa quem seja o ofensor. Qual é o terceiro critério para acionar o poder da fé? Coragem, acessar as leis de Deus. E o terceiro critério, sabe qual seria? Se cair no Enem, você escreve assim: ajuizar os nossos desejos. E eu vou separar aqui em duas partes para a gente entender direitinho.
ajuizar os desejos. Primeiro, o que eu estou pedindo a Deus é viável? Não merece. Não, o primeiro, eu dividi em dois aqui. O primeiro é viável. Eu estou pedindo a Deus, uma mulher, uma menina que engravida e pede a Deus para não estar grávida. Eu tento imaginar do ponto de vista racional, porque Deus é ciência, não é religião, do ponto de vista racional, desfazer o processo de gravidez. Não dá nem para narrar aqui, porque viraria um filme adulto, esse processo de desfazer a gravidez. É irracional, concorda? Pedir para o time de futebol ganhar. Aí as duas torcidas estão pedindo a mesma coisa. E Deus, que é infinitamente justo, se fosse atender, todo jogo acabaria em... Mas nem sempre acaba em empate. Então quer dizer que Deus gosta mais de um do que do outro, né? Porque não atendeu o pedido do outro. Então, ajuizar os nossos desejos, primeiro, é resolver essa parte infantil. Agora, o segundo, quando a gente pede a Deus alguma coisa, se Deus atender, ou se Deus atendesse, nós estaríamos nos endividando ainda mais perante o banco divino? Presta atenção nessa pergunta. Se Deus atendesse, Deus sonda nosso coração, Deus sabe muito melhor do que a gente. Eu estou pedindo a Deus a cura de uma doença. Só que tem muita gente que não sabe lidar com a saúde adquirida. Sabe por quê? Porque ela vai usar a saúde que adquiriu apenas em prol dela e dos seus filhos, da sua família. Ela vai pegar a saúde que ela adquiriu, vai para Maragogi curtir a vida. Vai lá para Gramado, do Rio Grande do Sul. Ela e a família. E Deus, esse presente que eu te dei, você não vai usar nem um pouquinho em favor do próximo necessitado desconhecido? Nem um pouquinho? Só em favor de você mesmo? Me dá aqui o presente, por favor. Tome o seu câncer de novo. A pessoa vai fazer o quê? A pessoa que já é endividada, porque se não fosse, não estaria no mundo de expiação e provas. Não tem santo no mundo de expiação e provas. A pessoa, quando tiver a saúde adquirida, que ela tanto pediu a Deus, ela vai se endividar ainda mais, porque ela vai estar enterrando os seus talentos, ao invés de multiplicá-los. É melhor entrar na vida sem ouro do que ouro sem vida. Exatamente, é bíblico. Eu estou pedindo a Deus para me livrar das dificuldades financeiras, mas nem todo mundo sabe lidar com a fortuna amontoada. Para que eu vou querer o dinheiro? Eu estou passando dificuldade financeira, estou quase morando debaixo de adulto, agora estou com muito dinheiro na conta. O que eu vou fazer? Gastar comigo e com os meus? E Deus depois vai perguntar, nem um pouquinho para o próximo necessitado, desconhecido, me dá aqui o dinheiro de volta. Vai para debaixo do viaduto. É mais saudável espiritualmente você morar debaixo do viaduto do que você ser um rico dormindo em casa bacana. A gente pede a Deus que nos tire do estresse da vida corrida, mas nem todo mundo sabe fazer bom uso da hora vazia. Se Deus nos desse mais tranquilidade, menos estresse, como faríamos uso da hora vazia? Visitando hospitais, casas de apoio, abraçando causas voluntárias? Ou nós gastaríamos essa hora vazia, que agora está sobrando, apenas em prol de mim e dos meus? Deus sabe a resposta para tudo isso na hora, ou melhor, antes de a gente pedir. Então, quando Deus fala não, é porque Deus não gosta da gente, é porque Deus nos ama demais. Quando Deus nega um pedido, é porque Deus não gosta da gente, ou porque Ele nos ama demais. Primeiro, se a gente está enfrentando um câncer, isso quer dizer que no plano espiritual, antes de reencarnar, nós ficamos de joelho e imploramos pelo câncer. E Joana de Anjos já dizia isso no Evangelho segundo o Espiritismo: a dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. Quando a gente está aqui acordado em estado de sonambulismo espiritual, a gente vai e pede a Deus: tira esse câncer da minha vida. Para Deus tem mais valor o pedido que a gente fez em estado de lucidez espiritual, quando estávamos lá, ou o pedido que a gente faz em estado de sonambulismo? Se você tiver um sonâmbulo em casa e o sonâmbulo falar no 10º andar de um prédio, abre a janela, você abre? Não. Agora, se ele estiver acordado, sentado no sofá e falar, abre a janela, você abre? Hã? É a mesma pessoa pedindo, mas era em estado de sonambulismo, você nunca abriria.
em estado de lucidez, problema nenhum abrir. Qual pedido tem mais valor para Deus? O que a gente fez em estado de lucidez, ou o que a gente fez, está fazendo em estado de sonambulismo? O que nós fizemos em estado de lucidez, que foi inclusive lavrado um contrato, que tem como testemunha nosso anjo de guarda, registrado em cartório no plano espiritual. E esse tem valor. E agora eu venho aqui falar, rasga o contrato que eu assinei do plano espiritual que está lá no cartório? Deus vai rasgar? Não. A minha filha caçula, de 12 anos de idade, se ela chegar, papai, eu quero passear aqui em Belo Horizonte 3 horas da manhã sozinha, por favor papai, deixa. Eu vou deixar? Eu vou deixar, gente? Só que tem um detalhe, ela fez esse pedido com aquela prece que remove montanhas, a maior prece do universo. Eu vou deixar? Ué, mas a prece dela foi a maior do universo. Vai acontecer? Sabe por que não vai acontecer? Porque o meu cuidado de pai é muito maior do que o juízo da filha, da minha filha. Quando a gente pede com muita fé, aquela fé que remove montanhas, a maior fé do mundo, para Deus curar uma mazela nossa, Deus, Ele vai atender? É sempre que Ele atende? Por quê? Porque o cuidado do pai é infinitamente maior do que o juízo do filho. É por isso que Deus fala não. Não é porque Ele não nos ama. Quando eu falo não para minha filha, não é porque eu não a amo, é porque o meu cuidado é muito maior que o juízo da minha filha. Assim como Deus conhece bem a nós, muito melhor do que nós mesmos. Faz sentido? Primeiro critério para acionar o poder da fé: coragem. Uma cristiana tem que ter coragem. Observe o caso da mulher hemorroísta. Segundo critério para acionar o poder da fé: acessar as leis